Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Meu Deus do céu, hein? Que final de semana 14 com Browns e Ravens. Depois isso é uma questão que eu vou tratar para outro podcast. Esse podcast, pessoal, para abrir a semana 15, eu vou estar falando do Thursday Night e dos jogos de sábado. Sim, nós teremos 2 jogos de sábado. Hoje, Thursday Night, dia 17 de dezembro, vamos ter os Chargers visitando os Raiders, tá certo? E nos jogos de sábado nós teremos os Bills visitando os Broncos e depois os Panthers visitando os Packers, tá? Então, Bills e Broncos, Panthers e Packers serão os jogos de sábado. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá começando a falar do Sunday Night. Do Thursday Night. Então, falando sobre o Los Angeles Chargers e o Las Vegas Raiders. Bom, vamos falar o seguinte aqui, vai. Na questão da última semana, tá? Os Chargers, na minha opinião, surpreenderam e venceram o Atlanta Falcons, tá? Os Chargers tem agora com 4 vitórias e 9 derrotas, fora da temporada, tá? Tipo, da pós-temporada. O Justin Herbert teve 243 jardas totais, com 2 touchdowns e 1 interceptação. Isso é um pouquinho preocupante, pessoal, quando a gente fala da questão do quarterback dos Chargers, não da questão de jardas nem nada disso. O que me incomoda um pouquinho é ler essa interceptação, né? Ver que ele foi interceptado nesse jogo, né? Para quem assistiu o jogo, você até percebe como é que eu posso falar assim, né? Um certo domínio, leve domínio dos Chargers aí na questão principalmente do jogo corrido, tá certo? Mas ele me impressiona porque a defesa dos Falcons bate cabeça o tempo todo, né? Então você ter uma interceptação contra essa defesa é algo que pode levantar uma leve preocupação aí para quem torce para os Chargers, mas é claro, é o primeiro ano do calouro, que tá jogando muito bem, é só positividade ao se falar sobre esse jogador. Bom, então nesse jogo, os Chargers tiveram 345 jardas totais contra 319. E o Austin Ekeler aí com a questão, um ataque de 79 jardas totais, tá certo? Sem nenhum touchdown. E aí quem fez o touchdown foi o Keenan Allen, principalmente aí aparecendo no jogo, e o Tyron Johnson. E é o seguinte, ó, vamos lá. Quando a gente fala do jogo, né, passado, que a gente vê dos Raiders, é algo para se preocupar, né? É algo para se preocupar. Por que eu falo isso, né? O Las Vegas ainda está na busca, né? Ainda está um pouquinho aí atrás, mas está na busca da classificação, né? Eu acho que o único que pode talvez peligrar aí para perder a sua vaga, tá, dos playoffs é Miami. Miami ainda precisa ficar atento a algumas coisas. Claro, enfrentou o Kansas City Chiefs, mas é impressionante para quem assistiu o jogo, você analisa, né, que Miami perdeu várias oportunidades. Mas é por isso que eu tô falando que é o único que tende a estar perigando aí para ver se vai ou não perder a vaga na pós-temporada. Então você tem o Las Vegas com 7 vitórias e 6 derrotas, e Miami com 8 vitórias e 5 derrotas. Então é algo que pode buscar. Qual é o problema do Las Vegas? É que quando parece que ele tem que engrenar, ele não engrena, né? Ele não consegue engrenar. Então, o Derek Carr, com 316 jardas na última partida contra o Indianapolis, pegando um ataque bom e uma defesa boa. Então, eu havia alertado isso no último podcast, que os Chargers, Chargers não, os Raiders deveriam perder para o Indianapolis, tá? É muito difícil você enfrentar o Indianapolis, mesmo que seja na sua casa. Vendo as estatísticas gerais, foi 424 jardas para 456 jardas de Indianapolis, né? Perdeu de 44 a 27. Philip Rivers não. Então, nessa questão do Derek Carr, né, com 316 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações, se torna difícil, tá, pensar. É o seguinte, vamos lá analisar
as duas defesas, a posição das duas defesas no ranking geral e os dois ataques no ranking geral, ok? Então, quando a gente fala de defesa, tá? Quando a gente fala de defesa, não é algo que se esperar das duas, porque o Chargers ocupa a 26ª posição em geral e Las Vegas 30ª defesa em geral. Apresenta vários erros a defesa de Las Vegas, é difícil, por exemplo, quando você fala é a 25ª em jardas cedidas por corrida. Você também, quando vai falar de jardas por passe, é também a 25ª. Quando a gente vai falar de Los Angeles, tá? Quando a gente vai falar de Los Angeles, de jardas por passe, ela é a 7ª melhor, embora ela acompanhe a 26ª na posição geral, mas jardas por passe é a 7ª melhor, tá? Do campeonato. E o problema aqui são as jardas cedidas por corrida, tá? Então, ou seja, ocupa a 21ª. Então, o que a gente pensa nisso, né? Quando a gente está falando nessa questão de problemas na defesa corrida dos Chargers, você tem o Josh Jacobs que pode aprimorar muito esse ataque. Se Las Vegas quer a pós-temporada, precisa utilizar uma das armas, uma das chaves para essa partida, para a vitória dessa partida, precisa acionar bastante o jogo corrido, tá? Josh Jacobs, Devonta Booker precisa sim pressionar bastante a linha defensiva, né, o front seven adversário e conseguir achar bloqueios. Então precisa sim colocar, eu acredito que nessa questão toda, a comissão técnica inteira de Las Vegas precisa pensar em como abrir espaços no front seven adversário para o Josh Jacobs aprimorar aí sua corrida e conseguir bastante jardas contra esse ataque. Falando contra essa defesa, falando dos ataques, ó, então vamos ver a posição, tá? Deixa eu ver aqui na minha colinha, 22º posição geral dos Las Vegas, tá? De Las Vegas Raiders. Então, ou seja, quando a gente vai passar aqui questão de jardas, ela é a 14ª, tá? Então é a equipe no ataque. E no caso aqui de jardas corridas, tá? É a 11ª, tá? Então a gente encontra algumas instabilidades. E aí, qual é o grande problema disso? Que Los Angeles ocupa a 11ª aí posição praticamente. Sobe aqui, confere aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ª, né, que ele está em 11º ocupando com Tennessee Titans, mas é a 12ª aí em geral. Então o que acontece? Quando você vê isso, em jardas por passe, é o quarto melhor ataque, tá? O Justin Herbert está jogando muito bem. E aí, o grande problema é corrida, tá? Então, ou seja, tipo, a linha ofensiva não consegue abrir tantos espaços como deveria para o Austin Ekeler. Então aqui, na verdade, o que eu falo, tá? Devido à fragilidade da defesa, eu aposto numa vitória dos Chargers, aí basicamente prejudicando o sonho da pós-temporada para Las Vegas, tá certo? Mesmo fora de casa. Só que é o seguinte, ó, o que é detalhe para hoje, a gente não sabe até então, mas Austin Ekeler, Keenan Allen e Mike Williams estão questionados. Se um desses três estiver fora, tá? Principalmente se for um desses dois wide receivers, o Keenan Allen e Mike Williams, pode se prejudicar, mas eu aposto na vitória dos Angeles Chargers aqui por 2 posses de bola hoje, tá? Então, o que precisa mesmo é a defesa conseguir segurar, a secundária segurar os passos de Justin Herbert, o que eu não vejo aqui, tá? Então, aqui 2 posses de bola para Los Angeles Chargers. Bom, partindo para o jogo de sábado, então é bom sempre avisar que até lá pode mudar algumas coisas, tá? Estamos aqui na quinta-feira fazendo esse podcast. O próximo jogo de sábado, Buffalo Bills vai a Denver, tá? Pegar os Broncos. É o seguinte, tá? É o seguinte. Vamos lá. Quando a gente fala, tá? Quando a gente fala de Buffalo tá, assim, sensacional essa temporada. Tá sensacional essa temporada. É impressionante como que conseguiram, né, tirar todo aquele peso que vinha há anos, né, do Bills não engrenando e de repente engrena de uma maneira maravilhosa. E é claro, quando você recebe um reforço de peso, que é o Stefon Diggs, tá? Stefon Diggs e Cole Beasley,
uma dupla sensacional de wide receivers que está funcionando muito bem esse ano, e o Josh Allen também está jogando um bolão. Você tendo uma vontade de vencer, tá? É algo surreal do Bills nessa temporada. Então, Josh Allen, na última partida contra os Steelers, 26-15 em cima dos Steelers, em sua casa, tá? 238 jardas para o Josh Allen, com 2 touchdowns, passe para touchdown e uma interceptação, tá? É aquilo que eu sempre falo. O Josh Allen ele só precisa ter um pouquinho mais de cuidado, tá, nos seus passes, tá? Porque às vezes esses turnovers podem se prejudicar a equipe, principalmente questão de jogos de playoffs, ele precisa ficar atento. Então, o que acontece aqui? Quando você tem Stephon Diggs fazendo um touchdown excepcional, tá? Teve 130 jardas recebidas no último jogo, tá? Em comparação, pra vocês terem uma noção, tá? O Cole Beasley, que é o segundo wide receiver, tipo, teve aí 41 jardas apenas no total, tá? De jogo. Então, é impressionante essa sintonia entre o Stephon Diggs e o Josh Allen. E é uma sintonia que é muito difícil de parar, tá? Então, aqui vendo nas estatísticas gerais, os Bills dominaram os Steelers, tá demonstrando que os Steelers, apesar que eu já vinha falando, elogiando, mostrou para muitos que os Steelers ainda têm alguns problemas defensivos, tá? E problemas no ataque. Eu acho que a linha ofensiva tipo, dificulta um pouquinho mais o trabalho de Big Ben, mas não é o caso que a gente vem falar. Então, ou seja, os Bills, eles amassaram em jardas, tá? Então 110 jardas a mais no total, estão falando 334 jardas para os Bills e 224 para os Steelers, com passes 230 jardas de passe e 104 jardas corridas. Cara, é sensacional quando você vê isso. Buffalo Bills está voando essa temporada, tá? E só que assim, claro que vai enfrentar uma defesa, tá? Vai enfrentar uma defesa que, olha, tá? Já deu muito trabalho para times fortes, como por exemplo já deu muito trabalho para Kansas City Chiefs, tá certo? Na semana 13. Então é muito difícil você enfrentar sempre o Broncos, mesmo com todas as lesões, tá? Mesmo com todas as lesões, é muito difícil, tá? Então os Broncos ganharam do Carolina Panthers, para mim isso até foi uma surpresa, tá? Mas Drew Lock foi excepcional, tá? Então acordou para a vida do Drew Lock, eu havia falado isso, o Drew Lock precisava acordar e acordou nesse jogo, tá? Então 280 jardas para 4 passes para touchdown, foi excepcional o trabalho do Drew Lock, tá? Então, assim, sabe, tipo, foi assim, e ele tá mesclando bastante as jogadas, né? Os seus passes com o KJ Hammer, com o Jared Judy, com o Troy Fumagalli. Então ele tá variando bastante seus passes. E isso é muito bom, tá? Porque você começa a ter uma mescla de jogadas que vai ser difícil para a defesa adversária, né? Então 32-27, tá? Foi muito bom para Denver e é uma perspectiva para o próximo ano de Denver, tá? Então aqui foram 269 jardas totais de passes contra 245, tá? O que tá me preocupando um pouquinho é só a questão do ataque corrido. Você tem 2 running backs excepcionais, na minha opinião, o Melvin Gordon e o Philip Lindsay. Claro, é o primeiro ano do Melvin Gordon e praticamente no começo foi centrado muito no Melvin Gordon, o que prejudicou muito o ataque terrestre. Mas olha, Denver, se preocupar, fizer direitinho, pensar também no outro quarterback, né? O John Well, eu já falei isso no outro podcast, pode melhorar e sim. Olha, vai dar. É difícil quando a gente pensa no embalo, tá? É difícil quando a gente pensa no embalo do Bills. Mas eu não dou uma vitória pro Bills, uma vitória pro Bills muito larga aí. Eu dou uma vitória de uma posse de bola apenas, vai ser um jogo muito difícil, altitude, né? Então, ou seja, tipo, tem problemas isso lá em Denver. Quer ver, ó, analisando a questão do ranking das defesas, tá? Das defesas. Quando você vai ver aqui, Bills está na 15ª melhor defesa, tá? Na quinta melhor defesa, o Broncos 23ª melhor defesa, né? Ainda sofre muito com as lesões. Mas vamos analisar aqui a questão de passes, né? Então, ou seja, na questão de passes, Broncos é a 10ª
melhor defesa, enquanto Buffalo é a 19ª. Então, ou seja, se pegar uma noitinha inspirada, o Drew Lock, ele pode fazer um estrago bastante nessa defesa. Tá? Os wide receivers do Broncos podem fazer um estrago muito nessa defesa, muito estrago, tá certo? Na questão de jardas cedidas por corrida, tá? Bills é a 19ª também, tá? É a 19ª, então isso é um pouquinho preocupante, só que Denver a 27ª. Então, o que isso diz? Qual é a chave para a defesa? É Bills aproveitar a defesa, essas falhas do front seven principalmente e atacar bastante na corrida, tá? Com o Zach Moss e o Singletary. Precisa sim, tá certo? E é claro, não é excepcional contra o passe, mas o problema é o Josh Allen, por ter um passe forte, se preocupar muito com a velocidade da bola, tá? Pode ocasionar algumas interceptações. E no caso do ataque, tá? Buffalo Bills é o quarto melhor ataque, tá? Então tá muito bem, tá? Para a questão de jardas por passe é o terceiro, tá? E o que precisa melhorar é o ataque corrido, que é o 22º, tá certo? E os Broncos, né, devido a grandes problemas, é o 18º, tá? Então, tem grandes problemas aí em questão de passes de jardas, depende muito do Drew Lock, né? Então, o 27º melhor ataque em jardas por passe. E nas jardas corridas, tá? O Denver, tá? Só um segundinho, deixa eu me localizar aqui na minha colinha. É o 13º, tá? Para mim, até uma surpresa estar nessa posição. Eu acharia que o Denver poderia, com a dupla de corredores running backs que tem, poderia melhorar um pouquinho, tá? Então, acho que a questão aí chaves para partidas é pressionar o quarterback adversário, tipo, o Denver conseguir pressionar o, o quarterback adversário, tipo, é o sétimo em sec, né, tipo, de melhor defesa, tá? Enquanto o Bills tem uma defesa que é 14º em pressionar o quarterback adversário. Então, chaves para vitória, né, de Denver aqui, é pressionar bastante o Josh Allen, deixar ele desconfortável no pocket e, é claro, tentar melhorar aí o seu ataque aéreo, tá? E o seu ataque terrestre, então forçar bastante aí. Tá aí Bills sendo Bills, né? Mesmo tentando forçar melhor o ataque terrestre, tá certo? E na questão do passe, tomar um pouquinho de cuidado aí na força, tá? Então, mas eu dou uma vitória para os Bills de uma posse de bola. Denver, desculpa, vamos lá. Agora, o último jogo de sábado, tá? O jogo de Denver é às 6h30, tá? E o horário de sábado, Panthers vão a Green Bay pegar os Packers, tá certo? Às 10h15 da noite no sábado, 10h15 da noite para nós. Então, vamos lá. Cara, eu venho falando isso. É comentado, claro, muito a questão do Davante Adams, que tá voando baixo. Mas essa equipe de Green Bay vai dar trabalho na pós-temporada, tá? Se não tiver uns apagões como teve anteriormente, né, em temporadas anteriores, olha, vai dar problema. Eu ainda aposto na vitória de Green Bay, tá? Para mim, assim, campeões da NFC eu aposto em Green Bay, campeões da AFC eu aposto, ainda tem uns dois nomes para mim, tipo Kansas City principal agora e Steelers, tá? Antes eu acreditava que era mais os Steelers, mas devido a algumas falhas que vem apresentando, eu aposto ainda no Kansas City e pode ser que tenha aí, talvez, um match no Super Bowl, Mahomes contra Aaron Rodgers. Aí vamos ver o que vai ser, viu? Vai ser bem, bem difícil. Vai ser sensacional esse Super Bowl se acontecer, tá? Então, vamos lá analisar os jogos que se passaram dessa semana 14, tá? O Green Bay recebeu não, foi a Detroit, né, jogar. O Aaron Rodgers teve 290 jardas para 3 touchdowns, excepcional. Tá? O ataque corrido sempre funcionando bem, mas deu uma caída ultimamente, mas é muito bom o ataque corrido. Aaron Jones e Jamal Williams, tá? O Aaron Rodgers com um TD corrido, tá? E Davante Adams, é isso que eu venho falar aqui. Gente, 115 jardas para um touchdown. Isso que não foi uma das melhores partidas dele, tá? Isso que é o pior. Uma marca muito boa, tá? Então,
O Green Bay tá voando, tá? O Green Bay tá voando. Eu acho muito difícil a defesa do Carolina segurar esse ataque, tá? Só para vocês terem ideia, no jogo contra o Detroit foi 410 jardas totais, tá? Totais, contra 293 jardas do Detroit Lions. Por passe foi 290 contra 242 e ataques corridos 120 contra 51, tá? O que me preocupa um pouquinho de Green Bay é que tem em momentos da partida que ele deixa o adversário chegar. Então, se ele pega um adversário forte e deixa chegar, pode criar um certo tipo de problema, tá? Pode criar um certo tipo de problema aí. Mas, o Green Bay tá um time muito sólido, tá? Muito, muito sólido. E como eu falei, em resultados anteriores, tipo, o Carolina perdeu em casa para o Denver Broncos, tá? O Bridgewater, 283 jardas para nenhum passe, assim, para touchdown, tá? Então, tá algo preocupante, tá? É algo preocupante quando a gente vê isso, né? Então, teve 370 jardas totais, tá? Para 245 jardas de passe e 125 jardas corridas. Então, é assim, ó, vamos lá, né? Quando a gente vai analisar a NFC, então, o Carolina, tipo, tá na tá para a próxima temporada já há muito tempo, não tem chance nenhuma de ir para a pós-temporada. Tá aí o Green Bay com a derrota de New Orleans hoje até tipo a próxima rodada, né, até o término da próxima rodada, mas hoje é o time que tem a sua folga. É o time que tem a sua folga. E este time descansando na primeira semana, o único time descansando na primeira semana da pós-temporada, na NFC, cara, eu tô falando, vai ganhar peso esse time, tá? Podendo ter uma primeira semana de folga, estudando sim o seu próximo adversário, seu possível próximo adversário, trabalhando bem, tendo descanso, vai ser um time que vai dar trabalho na próxima temporada, tá? Não vai ser aquele time mais que, vai ter algumas oscilações. Ele vai ser um time que, para mim, vai ser mais sólido. Na questão das defesas, tá? Da questão das defesas. Green Bay é a 17ª, ainda encontra certos problemas, tá? Então, por exemplo, nas jardas por passe, é a 12ª melhor defesa e a 11ª de jardas cedidas na corrida. Enquanto Carolina, tá? Enquanto Carolina ocupa, tá? Só uma coisinha. Green Bay, em questão de sacks, é o 10ª melhor defesa de pressionar o quarterback adversário, enquanto o Carolina é a 26ª melhor, não dá nem pra falar melhor, né, mas a 26ª defesa em impressionar o quarterback de sacks, né, ela ocupa a 20ª posição no geral, e para jardas por passe, tá, jardas por passe, Carolina é a 23ª, tá, é a 23ª, e na questão de jardas corridas é a 13ª, tá? Então 10 posições a mais aí. Então pode ser um grande problema para jogo corrido para Green Bay. Só que o problema é que Green Bay é o segundo melhor ataque, tá? De jardas é o segundo, somente perdendo para Kansas City Chiefs no geral, tá certo? Jardas corridas, tá? É a 10ª melhor, é o 10º melhor ataque de jardas corridas aí, tá? Então, contra a Carolina, que na questão de jardas por passe, tá? É a 15ª e de jardas corridas, tá? Carolina é a 20ª, tá? A defesa sente muita falta aí do Christian McCaffrey quando ele está aí ausente, então ocupando aí a 16ª posição em geral aí, tá? Então, muito difícil, né? Deixa eu só confirmar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17ª defesa em geral aí, vamos falar aí, porque tá empatado com o Houston, tá? Defesa não, tipo ataque em geral. Então aqui, gente, não tem jeito, eu aposto na vitória do Green Bay por 2 posses de bola, tá? Aparecer até mais. Não vejo Carolina vencendo aqui, que nem eu falei, não tem mais jeito, é o último na NFC, em busca, né? Tipo assim, que não tem busca, né? O último aí para tentar buscar alguma coisa, é muito difícil que aconteça, as chances são mínimas, mas para mim já tem que pensar na pós-temporada aí. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado por me acompanhar aí nesses 25 minutos aí, quase. E eu peço que vocês, por favor,
deixem o seu like, deixem o seu comentário, sigam a gente também no canal do Instagram, canal PlayAction, ative o sininho aí no canal do YouTube para receber novas notificações. E é isso aí, pessoal, nos encontramos no próximo podcast que vou falar sobre os jogos de domingo das 3 horas da tarde. Um grande abraço, pessoal, e até mais.